Muitos preferem ver o Brasil paralisado, com mais de 5.000 obras travadas. Para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o país está atrasado. Refém da burocracia e de posições ideológicas que não enxergam a realidade de quem precisa de pontes, de estradas, de energia, de infraestrutura para viver com o mínimo de dignidade. Para a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, não dá para fazer obra sem olhar para os seus impactos. Uma estrada que é feita numa área altamente sensível, isso pode aumentar desmatamento. Numa área que é feita aonde você tem comunidades indígenas, isso pode afetar essas comunidades, sem falar nos incêndios que podem ser potencializados. E ainda você tem impactos indiretos que podem afetar cursos d'água, lençol freático. Mas o Senado diz que dá sim. Dá para fazer de posto de gasolina a uma barragem como Brumadinho sem qualquer análise ambiental prévia. Uma licença assim, num clique. O projeto foi aprovado por maioria ampla. 54 senadores disseram sim. Apenas 13 votaram contra. O texto facilita a liberação de licença ambiental para diversos empreendimentos com potencial de impacto no meio ambiente e dispensa a licença para obras como, por exemplo, a ampliação de estradas e para atividades como a agricultura tradicional e pecuária de pequeno porte. Uma das emendas permite acelerar licenças para obras estratégicas. E seria um órgão do governo, uma espécie assim de conselho, que faria a liberação desses casos em até 12 meses. Essa emenda, essa sugestão tem um endereço certo, sim, segundo aliados de Davi Alcolumbre, porque ele ficou muito incomodado com a demora do IBAMA para a exploração da margem equatorial, especificamente um bloco que está no Amapá, que é o estado dele. Portanto, ele colocou essa emenda para acelerar esse tipo de licenciamento. Alterações na Lei Geral do Licenciamento Ambiental tramitam no Congresso há mais de 20 anos sem que tenham saído do papel. Desta vez, o cenário mudou. Já tem, sim, pressão para que ele seja analisado de uma forma bastante rápida. O coordenador da bancada ruralista, que é o deputado Pedro Lupion, ele já conversou com o presidente da Câmara, Hugo Mota. Mas os inúmeros impactos já estão sendo calculados. Esse projeto pode ser considerado o maior ataque à legislação ambiental brasileira já desferido pelo parlamento. Pode provocar mais desmatamento, em especial na Amazônia, no Cerrado, como também na Mata Atlântica. Vamos na nota técnica do Instituto Socioambiental. Eles mapearam 259 terras indígenas que, diante do projeto, seriam sumariamente excluídas de licenciamentos ambientais quando houver empreendimentos em terras protegidas, unidades de conservação. Mais de 30% das terras indígenas. Liberou. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é licença para devastar. Por que o Congresso está afrouxando as regras ambientais para novos empreendimentos e quais podem ser os prejuízos para o país? Neste episódio, eu converso com Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima. Segunda-feira, 26 de maio. Márcio, vocês do Observatório do Clima consideram que esse projeto de lei que flexibiliza a licença ambiental é a mãe de todas as boiadas. O PL, inclusive, é chamado de PL da devastação. Explica pra gente por quê. Bom, primeiro pela amplitude que o licenciamento ambiental tem, a importância que ele tem nesse controle de uso dos recursos naturais no país, né? É através do licenciamento que você vê se uma obra vai agredir ou não o meio ambiente, o quanto que ela está de acordo com aquele local em que ela vai ser realizada, né? Se aquele desejo do empreendedor ou a construção de uma ponte, o que quer que seja, se ela vai afetar ou não, por exemplo, comunidades, num caso de locais como a Amazônia. Então, ela é uma lei muito ampla, que tem um serviço múltiplo de controle social e de controle do meio ambiente no Brasil, e o enfraquecimento dessa legislação tem também essa amplitude no que diz respeito às consequências. Já que você está acompanhando isso tão de perto, vou te pedir para que você nos explique o que tem exatamente nesse projeto. Bom, esse projeto ele tem interesses políticos por trás
muito grandes, interesses econômicos e tem um conteúdo devastador, né? O conteúdo do projeto, ele não deixa a lei apenas menos eficiente, ele deixa o licenciamento ambiental praticamente inexistente. Você controlar a licença de empreendimentos passa a ser uma exceção. A regra é você simplesmente dar as licenças sem controle nenhum. Ele cria um mecanismo, por exemplo, que se chama licença por adesão e compromisso. É uma espécie de boa-fé do empreendedor, do proponente da obra para com o meio ambiente. Então funciona mais ou menos assim. Eu quero fazer algo, e esse algo não é qualquer coisa. Nós podemos pegar como exemplo a barragem de Brumadinho, né, que houve todo esse problema, amplamente noticiada, e esse tipo de empreendimento, ele passa a não ter mais que fazer estudo de impacto ambiental, a não ter mais que calcular quais são os possíveis problemas que vão trazer para a região em que ele vai ser implementado. Isso tudo é substituído por um formulário de internet, onde o proponente vai lá, ele faz uma adesão aos termos do formulário, assume um compromisso com os termos do formulário e, de boa fé, a licença é dada para ele. É mais ou menos, Natuza, como se a gente tivesse a nossa licença para guiar carro emitida na boa fé. Por nós mesmos? Por nós mesmos, num ato autodeclaratório. A licença por adesão e compromisso, a LAC, uma espécie de licenciamento automático por autodeclaração, sem a realização de estudos por órgãos ambientais, mesmo para obras de médio porte com potencial poluidor. O empreendedor só precisa se comprometer a respeitar as exigências de preservação estabelecidas em lei. Só para ter uma ideia, Márcia, a gente está falando de que tipo de empreendimento? Barragem, ok, você já citou. A gente está falando de viaduto, grandes obras. Do que a gente está falando? Pequenas centrais hidrelétricas, por exemplo, né? Nós estamos falando de barragem de rio. Então, isso é algo que poderia ser flexibilizado. Nós temos outros tipos de obras de alto impacto ambiental, por exemplo, a construção, a pavimentação de uma rodovia no meio da Amazônia. Você só vai olhar para o impacto por onde passa a estrada. Todo o impacto indireto, que é o desmatamento que pode ocorrer, o aumento de conflito fundiário, esse daí, pelo novo texto, fica de fora da análise. Muitas vezes os impactos indiretos, eles são até maiores do que os diretos. Uma estrada que é feita numa área altamente sensível, isso pode aumentar desmatamento. Numa área que é feita aonde você tem comunidades indígenas, isso pode afetar essas comunidades, sem falar nos incêndios que podem ser potencializados. Nós temos, de uma forma geral, um ataque sistemático a todo esse controle. Tudo que uma obra ela pode gerar de prejuízo, aquilo vai sendo diminuído, aquilo vai sendo jogado de lado e vai se facilitando, criando atalhos para que a licença seja expedida. E veja só, ninguém é contra você retirar burocracias de processos. Inclusive, a burocracia atrapalha muito, ela custa caro para o poder público. É um dinheiro que poderia estar sendo utilizado em fiscalização de campo, no caso do meio ambiente. Então, você eliminar burocracias é uma coisa, eliminar toda a legislação é outra coisa. Você fragiliza, inclusive traz mais custos para o Estado, porque todas essas situações agregadas à obra que vai ser realizada, elas passam a não ser mais responsabilidade do empreendedor, elas passam a ser responsabilidade do governo, passam a ser responsabilidade de toda a sociedade. Quando tem intervenções em obras muito grandes, como é o caso de Belo Monte, por exemplo, a gente faz o cálculo do que você pode ter de impacto indireto da obra. Então, por exemplo, uma obra de uma grande usina hidrelétrica, como Belo Monte, ela vai inflar a população da cidade de Altamira, que é onde ela está instalada. Com mais gente lá, você vai precisar de mais escola, mais creche, mais posto de saúde. E isso tudo é determinado como condicionante do licenciamento. O empreendedor ele precisa ajudar o governo a construir todos esses equipamentos, né, de creche, de posto de saúde, porque isso só vai ter mais demanda exatamente porque a obra existe. Nesse novo projeto de lei, o empreendedor fica isento, por exemplo, de arcar com esse tipo de responsabilidade. Quem vai ter que fazer a creche, o posto de saúde, é única e exclusivamente o poder público, isso é, todos nós com os nossos impostos.
Espera um pouquinho que eu já volto para continuar a conversa com Márcio Astrini. Bom, quem defende o projeto diz que ele destrava obras no país. Quem, aliás, está vocalizando isso é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Uma outra emenda do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também do União Brasil, cria o licenciamento ambiental especial. O mecanismo permite que um conselho do governo federal aponte empreendimentos considerados estratégicos que seriam liberados de forma mais simples e rápida, em até 1 ano, independentemente do risco de impacto ambiental ou do uso de recursos naturais. É uma resposta à exploração da margem equatorial. Esse que é um assunto prioritário, não só para Davi Alcolumbre, mas também para outros políticos importantes. O Congresso não quer fazer mais leis. Quer fazer leis melhores. Leis que destravem o presente e preparem o futuro do nosso país. E você citou numa resposta sua a burocracia brasileira. Ela pode mesmo ser considerada um fator de paralisação de obra e de atraso no desenvolvimento econômico? E aí, especificamente, em termos de licenciamento ambiental, ele é o vilão que trava o desenvolvimento do país? Ele não é esse vilão, ele pode participar em alguns momentos, assim como você tem outras burocracias que também podem tornar o ritmo de análise de obras mais lentos. Mas nós temos muita obra no país que ela é parada por corrupção, ela é parada porque o projeto está em desacordo com o que foi apresentado, a execução é uma e o que foi prometido é outra coisa. Você tem problemas, por exemplo, de obras que vão precisar remover populações de alguns locais e isso passa a não ser mais feito ou passa a não ter concordância com a legislação. Então, o processo de licenciamento ele é um item dentro da liberação da obra e os números que nós temos, inclusive os números do IBAMA, mostram que normalmente não é por um problema do órgão licenciador e muito menos da legislação. Os problemas que nós temos de órgão licenciador, em raras às vezes, são por falta de pessoal, falta de capacidade técnica. Mas na grande maioria das vezes é porque o projeto é mal escrito, porque as garantias não conseguem ser dadas pelo empreendedor e isso leva a um atraso do trâmite. A relatora na comissão, senadora Tereza Cristina, do Progressistas, disse que o projeto facilita a conclusão de obras paradas e que não enfraquece as regras de proteção ao meio ambiente. O Brasil vai ganhar muito com ele, destravando muitas obras paradas e facilitando, na verdade, simplificando sem fragilizar os processos de licenciamento ambiental. Não tem nada a ver com desmatamento, não tem nada a ver. O que nós vamos fazer são os processos, né? Porque a Lei Complementar 109, ela já diz o que licenciar. Nós vamos falar só como. Então veja, se você tem pouca gente para analisar, você não muda a legislação para que você crie um atalho e, portanto, as pessoas não precisem mais fazer a análise. Quer dizer, isso está totalmente errado. É a mesma coisa que a gente querer dizer o seguinte, olha, eu vou acabar com o trânsito em São Paulo liberando totalmente o limite de velocidade, ninguém mais precisa parar em farol vermelho e quem quiser andar pelo acostamento agora pode. Você não está investindo na solução do problema, você está gerando uma anarquia, né, onde tudo pode e em nome de você combater um mal, porque a burocracia é realmente um mal, eleva o custo do país, você está criando um outro custo e um outro problema, que é o problema do descontrole. Se eles conseguirem aprovar o projeto tal como está, é possível também tentar uma resistência através do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, existe um artigo claro na Constituição 225 que garante um ambiente ecologicamente equilibrado e pede que o licenciamento para obras importantes sejam feitos. Esta proposta, Natuza, ela inclusive deve aumentar o litígio ou os processos contra quem empreende, porque deixa muito mais frágil aquele empreendimento. Ele não tem no que se basear, né? Então ele pode ser, através do Ministério Público, uma ação civil pública, ele pode ser indagado na justiça e a justiça pode embargar aquela obra exatamente porque você não tem mais a etapa onde você concilia as dúvidas, onde você
corrige o processo da obra, você não tem mais essa etapa no licenciamento, essa etapa vai ser passada para a justiça. Então nós vamos aumentar o litígio, aumentar o risco, inclusive, do empreendimento. Esse último argumento que você traz é um argumento bastante poderoso, ao meu ver. Por quê? Quem é dono do dinheiro grande no Brasil e se arvora a fazer um investimento num projeto de grande porte, faz isso seguindo o princípio da previsibilidade. Sem previsibilidade não tem investimento. Então, se eu vou investir nesse projeto, nesse empreendimento, é porque daqui a X anos ele vai me dar um determinado retorno. Quando você tira a fase do licenciamento, quando você flexibiliza o licenciamento ambiental e abre espaço para o litígio, para a contestação na justiça, para o Ministério Público embargar a obra, você deixa de ter previsibilidade. E aí aquilo que você planejou, você vai gastar provavelmente muito mais. E tem o outro ponto, por exemplo, se uma obra dessa fica parada, você que planejava ter o retorno em X tempo, não vai ter esse retorno. Você tem a impressão de que os senadores não estão considerando essa variável elementar na hora de votar essa legislação? A visão é aquela visão de você consumir o fast food, né? Que ele mata a sua fome momentaneamente, mas pode causar um problema de saúde lá na frente. Então é uma visão totalmente imediatista, uma visão para agora, com interesses políticos muito pontuais que pode cobrar esse preço, né, ou agravar o custo de uma obra tanto do particular como também do poder público, né? O poder público é um grande cliente de licenciamento ambiental, investe muito. Nós temos agora um empreendimento no Brasil que está sendo muito discutido em licenciamento ambiental, que é a exploração de petróleo na Foz do Amazonas. No Brasil, a margem equatorial vai do Amapá ao Rio Grande do Norte. Ela inclui as bacias marítimas da Foz do Amazonas, Pará, Maranhão, Barreirinhas, Ceará e Potiguar. Guiana e Suriname são países vizinhos que acumulam descobertas de petróleo e tiveram grandes ganhos financeiros nos últimos anos. O IBAMA vetou o pedido da Petrobras para realizar uma perfuração teste. O órgão falou que a solicitação apresentava inconsistências preocupantes para uma operação segura em uma área de alta vulnerabilidade socioambiental. Nós temos outros pontos desse projeto de lei que também podem trazer riscos ao empreendedor, que é a retirada de órgãos como o ICMBio, o IFAM e a FUNAI de dentro do processo de análise. Esses órgãos cuidam das terras indígenas, unidades de conservação e dos patrimônios históricos do nosso país. Ao você retirar eles de dentro do processo formal de análise, você não tem a análise se um empreendimento, por exemplo, ele vai prejudicar, enquanto ele vai prejudicar uma terra indígena ou uma população indígena, né? E pode ser que o empreendedor só descubra isso na justiça, quando ele for acionado, porque se tem uma prova que, enfim, aquele empreendimento vai trazer um prejuízo grande e vai afetar a vida de uma certa comunidade. Como é que você resolve isso depois que já foram investidos milhões e milhões de reais numa obra, né? Então é por isso que a etapa do licenciamento ela é importante também para que você consiga conciliar essas divergências e achar caminhos e soluções para o problema que aparece. Se o projeto que flexibiliza a licença ambiental for aprovado, acontece o quê? Nós estamos falando de uma consequência prática para o país, que pode levar, por exemplo, ao aumento de desmatamento, que pode levar à invasão de áreas protegidas, que pode levar ao aumento de poluição, seja do ar ou poluição de rios, que pode levar a um aumento de uso de agrotóxicos, e nós estamos cansados, por exemplo, de noticiar problemas com o uso desenfreado de agrotóxicos, inclusive para a saúde pública. Nós temos problemas nesta área de saúde pública muito grande, não à toa. Nós temos notas técnicas da Fiocruz se preocupando com uma possível aprovação desse projeto de lei. A Fundação Oswaldo Cruz, que é referência na área da saúde pública, divulgou uma nota técnica afirmando que ela fragiliza
essa proposta aprovada hoje, os instrumentos de proteção ambiental e da saúde pública, compromete a construção de um modelo de desenvolvimento sustentável e justo, altera substancialmente o funcionamento desse instrumento estratégico de controle e prevenção. O projeto compromete a capacidade do Estado de intervir de forma eficaz nos fatores que condicionam o processo saúde-doença nos territórios. Notas do Ministério Público alertando as autoridades que vai aumentar a litigância e os processos em torno das obras. Então nós vamos piorar o quadro, aumentar o quadro de insegurança, piorar o quadro de investimentos para o país. Tem ainda, Natuza, um período de avaliação desse projeto. Ele já correu o principal dentro do Congresso, votou na Câmara em primeira instância, votou no Senado como casa revisora, agora ele volta para a Câmara, mas a Câmara não mexe mais no conteúdo. Ele só analisa se fica com o projeto que saiu da Câmara ou o projeto que saiu do Senado. Quer dizer, será um projeto péssimo de qualquer maneira, porque os dois são horrorosos. E na reta final, senadores aceitaram emendas que foram pouco discutidas. Uma, do senador Jaime Campos, do União Brasil, acaba, em alguns casos, com a necessidade de autorização do IBAMA, um órgão federal, para o desmatamento de trechos mais antigos da Mata Atlântica, a floresta mais devastada do país, onde só restam 12% da cobertura original. A autorização para a derrubada de árvores poderá ser dada pelo Estado ou município. Depois dessa etapa do Congresso, vai para o veto ou não do presidente da República. Ele pode optar por vetar parcialmente, por vetar tudo. Em caso de veto, o Congresso reanalisa, ele pode derrubar esses vetos, e aí nós temos a última instância, que é o Supremo Tribunal Federal. Aí o tempo de Supremo nós nunca sabemos, né, qual pode demorar muitos anos, e nessa demora o estrago todo aí de desmatamento, poluição, de você trazer consequências graves para os rios, ele já vai estar dado. O Ministério do Meio Ambiente, numa nota, diz o seguinte: esse projeto representa a desestruturação do regramento existente sobre o tema e representa risco à segurança ambiental e social no país. Além disso, afronta a Constituição Federal. A gente não pode retroceder nem 1 centímetro nas agendas que o Brasil já avançou, inclusive no licenciamento ambiental, que agora sofreu um golpe de morte lá no Congresso Nacional. Chega a ser constrangedor, né, a gente ter que falar isso em um momento em que a crise climática, né, ela já saiu dos relatórios e dos papéis, já atinge a vida das pessoas no preço do café, na conta de luz, na enchente do Rio Grande do Sul, na seca da Amazônia, e no momento que o Brasil vai hospedar uma conferência de clima, né? É quase inacreditável que a gente tenha esse tipo de discussão nesse momento. Não é de hoje, de tempos em tempos, o Congresso Nacional tenta flexibilizar legislação ambiental de uma forma ou de outra. Por outro lado, Márcio, tem muita gente séria dizendo o seguinte: olha, não dá para fazer o que se quer no Congresso Nacional, mas também não dá para vetar uma discussão sobre uma modernização da lei ambiental que se vê como necessária. Então, eu vou te fazer uma pergunta bem objetiva, para ampliar o debate. Tem algum caminho do meio? Há alguma maneira de melhorar a legislação ambiental sem provocar um estrago sem tamanho? Tem sim, Natuza. Tem em conteúdo e tem em formato, né? No conteúdo, nós podemos, por exemplo, começar com os pequenos empreendimentos, aqueles que realmente causam um impacto muito baixo. Não há nenhum problema de você criar uma situação de facilitação, de rapidez na análise desses processos, exatamente para você evitar filas de burocracia, né, e no guichê ali do despacho da licença. Então, mas você tem que classificar quais são, de acordo com a ciência, de acordo com o que a gente já tem de estudo, conhecimento acumulado, quais são esses empreendimentos, como eles podem acontecer, qual o local que eles podem se dar. A segunda coisa, a gente tem que olhar também para aqueles que fizeram errado e punir os que fizeram errado e premiar ao mesmo tempo aqueles que fazem corretamente. Então, os que fizeram errado, você tem que ter uma maior punição, mais leis ou leis mais rigorosas, você tem que ter uma multa maior, né? Critérios mais firmes para quem transgrediu no crime ambiental. E aqueles que fizeram corretamente, eles podem ter uma premiação, inclusive fiscal, por conta do empreendimento bem realizado e de respeito
ao meio ambiente. E você pode ir fazendo isso, Natuza, aos poucos. Você cria um estudo sobre um bloco de problemas, chega em um acordo razoável sobre aquilo, envolvendo o Ministério Público, a ciência, e modifica aquela parte da legislação, e depois a gente vai partindo para o resto. Isso daí teve em debate durante muito tempo no Congresso, essa proposta, inclusive, de se fazer dessa forma, mas não foi acatada. Realmente a opção foi por resolver o meu interesse político, né, da forma mais rápida possível e da forma que me gere mais ganhos para a próxima eleição. Então, infelizmente, a gente joga a técnica, joga o conhecimento de lado e vai apenas pelo interesse político. Bom, e a gente está falando de um projeto, né, que tramita há mais de 20 anos, 21 precisamente, porque estava na gaveta durante esse período todo. E aí, quando eles tentavam tirar, a sociedade reagia, ele voltava para a gaveta, só que agora ele está avançando claramente. O que aconteceu? Por que de uma hora para outra isso está muito perto de ser votado em caráter definitivo? Olha, nós temos coincidências muito claras acontecendo nesse momento, e todas elas indicam para um ponto em comum, que é a eleição do Davi Alcolumbre, do senador Davi Alcolumbre, para a presidência do Senado, né? O senador, ele tem um interesse muito grande na liberação do licenciamento da exploração de petróleo na Foz do Amazonas, no Amapá. É um projeto que tem problemas técnicos e por isso que ele não foi liberado. Um parêntese aqui, Natuza, porque o IBAMA liberou nos últimos anos mais de 2.000 projetos de perfuração de petróleo no país. No ano de 2023, a liberação de projetos de perfuração foi o maior dos últimos 10 anos. Então, o IBAMA ele não está segurando projetos de petróleo no Brasil. Pelo contrário, ele nunca liberou tanto, né? É que existem alguns projetos que têm problemas, realmente, eles têm problemas técnicos e precisam ser resolvidos, né? Há uma legislação a ser cumprida, exatamente essa legislação que quer ser enfraquecida. E quando ele chegou na presidência do Senado, ele verificou ali nas gavetas da mesa da presidência uma série de projetos, inclusive ambientais, que estavam paralisados, porque na época do governo Bolsonaro, votou-se muita coisa na Câmara dos Deputados e o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que tinha tem um compromisso ambiental muito grande, ele ampliou o tempo de debate, né, desses projetos de lei, principalmente projetos que eram danosos ao meio ambiente, como é o caso do licenciamento. Quando ele chegou lá, ele pegou esses projetos e está dando celeridade a eles, e esse, em especial do licenciamento, presta um serviço a interesses políticos do senador Alcolumbre. Você se lembra, Natuza, que assim que ele foi eleito, o presidente Lula foi fazer uma viagem para o Amapá. E o presidente Lula, lá nessa viagem, tratou de duas coisas muito específicas: regularização fundiária, e a família do senador Davi Alcolumbre, segundo algumas reportagens, tem problemas com ocupação de terras irregulares no Amapá, e tratou também dessa questão da licença de exploração de petróleo na Foz do Amazonas, ali no Amapá. Foi onde ele chamou o IBAMA, inclusive, de um órgão que fazia corpo mole, lenga-lenga, e que parecia que estava contra o país. E nós precisamos autorizar que a Petrobras faça pesquisa. É isso que nós queremos. E depois a gente vai explorar, é outra discussão. O que não dá para a gente ficar nesse lenga-lenga, o IBAMA é um órgão do governo, parecendo que é um órgão contra o governo. Não. Muito bem. O projeto de licenciamento, ele junta todos esses pontos soltos de interesse político das falas do presidente, e o mais afetado pelo projeto é exatamente o IBAMA. Veja só como não é coincidência, né? E vale só mais um destaque, Natuza. O IBAMA, que é atacado pelo presidente da República, que foi atacado e que foi atacado pelo presidente do Senado, ele é o mesmo IBAMA que também abaixou em quase 50% o desmatamento da Amazônia. Então não dá para ter um IBAMA que a gente gosta só quando entrega os números que a gente quer, e um IBAMA que a gente não gosta quando ele cumpre a lei e quer mais clareza no processo de licenciamento, e isso faz com que ele não saia no prazo que os políticos querem. O relatório anual da rede MAP Biomas concluiu que o desmatamento no Brasil caiu no ano passado.
A área destruída diminuiu pelo segundo ano seguido, queda de 32% em relação a 2023. Na Amazônia, por exemplo, a redução foi de praticamente 17%. No Cerrado, uma queda ainda mais significativa, superior a 40%, 41,2%. De agora tem a Semana do Meio Ambiente, né, Natuza? E nós podemos ter, a depender do processo de votação, esse projeto de lei, para veto ou não, na mesa do presidente da República durante a Semana do Meio Ambiente. Então, nós temos aí ainda algumas emoções pela frente nessa discussão do licenciamento ambiental. Bom, isso também não é garantia nenhuma, porque o veto do presidente pode ser derrubado, ainda mais num cenário em que o Congresso está cada vez mais poderoso. Dito isso, Márcio, eu me despeço de você agradecendo muito por suas explicações. Te desejo um bom trabalho. Eu que agradeço. Um grande abraço. Obrigado pelo convite. Neste episódio, você ouviu um áudio da rádio Diário FM de Macapá. Antes de terminar, um recado. Se você ouve o assunto no Spotify e gostou do episódio, é assunter mesmo, dá 5 estrelas e compartilha esse episódio com quem você quiser. Você pode nos ouvir no G1, no YouTube e em todas as plataformas de áudio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Carlos Catelan. Eu sou Natuza Neri, fico por aqui. Até o próximo assunto.